Bom, então boa noite, meninas. Vamos ao nosso encontro do mês, esse mês vinhos tintos, né? Enfim, já está começando a esfriar aqui, pelo menos. Não sei onde vocês estão, se já está mudando o clima. Olha como é que eu tô. Isso que nem esfriou ainda, né? Então, calhou bem, eu acho. Entra, O vinho tinto veio na época certa, né? veio no momento certo, isso É, mesmo. então, o nosso convite desse mês é para vocês tomarem mesmo, né, bastante vinhos tintos. E aí, claro, eu sempre deixo lá na trilha, né? Depois vocês acompanhem cada um com a sua trilha as sugestões, né? Mas se aventurar aí, né? Porque eu sei que todas vocês têm perfil, né, de desbravadoras que gostam de provar o novo, estão abertas também, se permitindo, né? Então, é, eu acho que é mais esse convite, né? Variedades diferentes, estilos diferentes. Se vocês estão acostumadas a tomo sempre um vinho tinto encorpado, vamos num corpo leve, num médio corpo, né? Ou estilos de vinificação diferentes, variedades diferentes, regiões diferentes, enfim, né? Explorarem bastante aí esse universo dos vinhos tintos. Que agora sim a gente entra na, eu acho que em toda a mística do vinho mesmo, né, da alquimia falando, eu vejo que assim é um pedido mais profundo no vinho tinto, né, que realmente acho que é aqui que a mágica acontece mesmo, que até então era curtição, né. Então, nossa frase de hoje é do enólogo Lucas Fopa, né, da Tenuta, Fopa e Ambrosi. O vinho é a única forma de sentir com todos os sentidos a humanidade do lugar onde é produzido. Eu gosto muito dessa frase do Fopa, porque traz muito também dos sentidos, né? Que é o que a gente trabalha, e, e essa questão mesmo do sentir, né? Que eu digo que a frequência feminina nossa é o sentir, né? Esse diferencial, essa nova era do vinho, é o que? O vinho sentido, né? Então, tá com todos os sentidos apostos. E quando a gente está com todos os sentidos apostos, a gente consegue perceber, né, a humanidade. Então, do lugar, mas todo o processo, tudo que está por trás dessa taça, né? A gente consegue perceber quando a gente está ali de fato presente. Então, quando a gente fala de vinhos tintos, né, vou falar aqui brevemente dos estilos, né? Dentro do vinho tinto a gente tem vinho tinto leve, vinho tinto de médio corpo e vinho tinto encorpado, né? Eu acho bacana a gente experimentar todos os estilos, né? A gente tem fases, eu pelo menos, né? Tive fases assim, hoje estou mais para um médio, até para um leve, não estou tanto para o vinho tinto encorpado. Claro que hoje, na verdade, eu não estou nem tomando nada, né? Essa é a verdade. Mas antes da gestação, né, eu já estava assim, né? Já tive a minha fase de vinho muito encorpado, quando eu iniciei nesse mundo do vinho, né? Depois que eu fui amadurecendo o paladar, eu fui lá para aquele outro extremo de quanto mais potente, melhor. E aí depois eu acho que fui amadurecendo também o paladar e fui percebendo até minha própria sensibilidade, né? Então não precisava mais de tanta potência para estimular meus sentidos, né? Mas isso não quer dizer que todo mundo faça esse mesmo caminho, né? Esse é o meu caminho, e mesmo assim, né, tem dias que o corpo pede algo mais encorpado, dependendo do acompanhamento, né, do momento, enfim, a gente sabe que tem várias variáveis aí, né? Então, vinho tinto leve. Os vinhos tintos leves, eles costumam possuir aromas frutados evidentes. E o carvalho, se existir, né, se tiver passagem por carvalho, vai estar num segundo plano. A ênfase é na fruta, né?
A acidez tende a ser mais pronunciada, enquanto os taninos, né, a astringência é mais discreta. Muitas vezes bem leve, né, quase que imperceptível, né? Por isso o vinho leve. E ele desce fácil, né? Aquele vinho que a gente costuma dizer que ele como que a gente fala? Drinkable. Que ele, sim, que ele desce mais redondo mesmo, ele desce mais fácil, né? São versáteis à mesa, acompanham bem frios, né? Queijos não curados, carnes leves, como vitelo, né? Carnes assim mais suaves, né? Até também, né? Um vinho tinto leve dá até, por exemplo, para acompanhar carne branca, né? Dá. Então, frango, às vezes com molho, né? Algo mais um preparo assim mais requintado, né? Dá para acompanhar. Dá para acompanhar também carne de gado, né? Mas aí uma carne bem passada, né? Uma carne mais simples, com um pouco condimento, né? Também dá. Regra, né? Vinho leve, prato leve, né? Então, essa regra eu acho que vai bem. Beaujolais, né? É um clássico tinto leve, né? Da uva Gamay. Vinhos tintos também da uva Pinot Noir, tintos do Loire, do Vale do Loire, e alguns tintos produzidos com a casta Castelão, né? Que é uma casta portuguesa. E aí a gente tem os vinhos de entrada, né? Da maioria das vinícolas, eles são leves normalmente, né? Aquelas linhas básicas, né, de grandes vinícolas, né, normalmente eles são vinhos tintos leves. Agora, se já é uma vinícola boutique, vinícola pequeno produtor, normalmente o vinho de entrada já vai ser até um vinho de médio corpo, né? Então, a gente vê aqueles vinhos mais comerciais, normalmente eles são mais leves, né? Tá muito alto aí o choro da Clara para vocês. Senão eu fecho ali a porta. E o Gris estava reclamando para entrar, eu deixei meio entreaberta, tá? Bom, vinho tinto de médio corpo, né? Esses daqui são a maioria que a gente vai encontrar no mercado, eles são de corpo médio, né? Eles são vinhos mais enogastronômicos, que a gente costuma dizer, né? Então, são vinhos mais coringas, para a gente harmonizar ali meio que vai com tudo, né? Então, claro, aqui a gente está falando também harmonizações mais básicas, né? Não aquele jantar harmonizado, né? Que aí tu vai botar o vinho ícone. Normalmente a gente pensa num vinho mais encorpado, né? Num vinho mais estrela. Mas para um básico assim, né? Um vinho de médio corpo ele vai harmonizar bem ali. A gente não vai ter tanta dificuldade, né? Tanto pensar ai meu Deus, será que combina? Será que vai dar certo? Né? Normalmente é um coringa. Então, claro, né, pensando aí nas possibilidades que a gente faz também de cardápio, né? Então, se vai carne vermelha, né, cogumelo, molho vermelho, então vai bem. Eu gosto de pensar aqui também, por exemplo, pizzas, né, vai bem. As massas no geral, né? A carne também ao ponto, né? Já uma carne assim, quando tu pensa, claro, aqui corpo médio, a gente tem vários tipos de vinho. Aqui também vai depender muito da variedade, né, da uva. Então, eu posso ter um vinho corpo médio, mas que ele é mais potente, né, mais tânico ou menos, dependendo da própria uva, né. Então, dá para brincar bastante aqui. Aqui, normalmente, assim, a gente consegue fazer uma harmonização que vai agradar a maioria das pessoas, né? Então, eu deixaria um encorpado mesmo para aquela pessoa que a gente sabe que gosta de vinho tinto encorpado. Se não, esse aqui é para agradar a maioria, vai ser sucesso. Então, exemplos, né? O corte bordalês simples, né? Que é o Merlot com Cabernet Sauvignon, aquele clássico. Grande parte dos vinhos do Novo Mundo, né? Que utilizam também esse corte. E também até os próprios varietais também, né? Então, de uma uva só.
Rioja, né? Somontano da Espanha também. São vinhos ali que também, claro, lá também tem encorpado, né? Mas a maioria. Então, variedades aqui que a gente pode pensar: Grenache, Sangiovese, Merlot, Zinfandel, Montepulciano, Cabernet Franc, Barbera. Normalmente são variedades ali de corpo médio. Mas, como eu falei, o vinho ali, né, básico que a gente pensa, né, um vinho já de, sei lá, pensando numa faixa de preço, R$ 70, 60, R$ 70, né, já é um vinho de corpo médio, né. Então, normalmente um vinho já de R$ 90, assim, a gente já espera um vinho mais encorpado. Não sei vocês, meninas, porque eu, né, confesso que vocês sabem, eu não fico comprando muito vinho, né? Graças a Deus eu tenho esse luxo, né? Quando a gente, né, tem a fonte aqui, então eu fico um pouco por fora de preço, né? Então vocês estão mais por dentro aí dessa questão de mercado mesmo, né? Então, de faixa, né, de valores aí, se vocês também tiverem algum feedback para me passar, o que vocês encontram, né, no mercado de valor, se está dentro dessa faixa ou não, né? Eu acho que é bem relativo, assim, Carol. O preço depende, né, do país e de tudo isso que tu falou. Mas normalmente os mais baratinhos, até R$ 40, é raro ter, assim, ser um pouquinho mais encorpado. Mas às vezes, assim, dependendo, assim, ó, por exemplo, tem uns portugueses que não são tão caros, que são um pouquinho mais encorpadinho do que chileno, sabe? E assim, ó, depende, tem vinho que é um pouco mais caro, dependendo da uva também. É Que às estilo de vezes também vinificação, né, também. tudo isso é bem relativo, eu acho. É que eu penso assim, tipo, na grande maioria, né? Claro, vão ter as exceções, né? Mas o grosso, né? Tipo assim, né? O geral, né? Normalmente, né? Quando a gente pensa. Até porque tem a própria questão do investimento, né? Passagem por carvalho. A gente sabe que vai encarecer o vinho. Então, o vinho, né? Como a Jana falou ali, de até R$ 40, a gente sabe passagem mesmo. Barrica de carvalho vai R$ 15 aí no custo do vinho. Então, um vinho de R$ 40 é lógico que ele não vai ter passado por barrica de carvalho, né? Porque só de custo vai ser R$ 15 e aí, né, ninguém vai fazer um vinho para não ganhar nada, né? Então, aí a gente sabe, né? E normalmente, assim, são vinhos, né? Vinhos encorpados, por exemplo, enólogos, a não ser que eles tenham, né? Eu não passo por carvalho por escolha, mas normalmente a gente sabe que a maioria dos enólogos eles querem, né? Passar um vinho mais encorpado por carvalho. Então, isso também vai ditando preço, né? Tempo de guarda, tudo isso, né? Vai encarecendo também, né? Então, vinhos mais leves são vinhos mais frescos, que estão prontos mais cedo para ir para o mercado também, né? Prontos para consumo e tal. Carol, deixa eu ter uma dúvida aqui contigo. A gente foi na Miolo agora, nessa última vez que nós fomos aí, e assim, ó, a gente foi também na Alma Única, e a enóloga de lá falou para nós que depois de 3 usos de barrica, se você fala que tem passagem por barrica, é só para dizer mesmo, porque ela não vai interferir em nada no vinho. E daí nós fomos na Miolo e eu acabei descobrindo que eu não sabia, né? Porque eles não falam, que esse miolo seleção, reserva seleção, ele tem passagem por barrica de 5º uso. Daí eu já tinha ouvido lá outra história, né? Eu falei, então ele está escrito que é reserva só para dizer, porque na verdade, assim, se é verdade isso mesmo, não vai influenciar nada no vinho, né?
Daí agora, como é que é isso? Então, Jana, a gente aprende realmente até o terceiro uso é o que vai de fato agregar ali complexidade no vinho, porque eu não sei bem a proporção, né? Mas o primeiro uso ele vai praticamente, eu acho que uns 60% da barrica vai, né? No primeiro uso. Uhum. Já no segundo, tu vai botar ali, não sei, não vai dar nem 20%, e no terceiro uso já assim, cai drasticamente, né? Não sei se 30%, depois 10, 15%. Não é bem definido assim, né? Claro, não é uma regra, mas é algo assim que realmente o primeiro uso vai extrair o máximo, né? Mais da metade o primeiro uso, e depois, o segundo uso já extrai bem menos, e no terceiro bem pouco já, e aí quarto uso, coisa é só mesmo um reservatório, né? Não vai estar mais tendo aquela troca, né? Dos taninos, dando complexidade ao vinho. E, né, conversando o Joel, que trabalha com mão na massa direto, né? Ele fala assim: você deixar o vinho por deixar passar na barrica depois desse, né, quarto uso, quinto uso, é só dor de cabeça, porque tem chance de contaminação ainda por cima, né? Porque a barrica é porosa, pode ter algum fungo, né, alguma contaminação, e aí então é melhor deixar, né, num ambiente inerte, no inox, por exemplo, e usar o carvalho alternativo, porque com certeza, né, esse da Miolo, provavelmente eles devem usar o carvalho alternativo para a gente conseguir perceber, né, no paladar o tanino, né, e tal, né, porque não vem da barrica. O tanino que tem, né, com certeza é de um carvalho alternativo, que vocês sabem que eu não condeno, que eu sou, né, a favor se o trabalho é bem feito. Mas aí não tem porquê passar numa barrica velha já, né, que não tem mais funcionalidade. Aí você faz o negócio direito dentro do tanque e usa o carvalho alternativo, que vai ser melhor, né? Às vezes nem passam nada, né, Jana? Às vezes eles fazem, provavelmente é nisso, porque a quantidade é imensa, eles não vão ficar passando vinho em barriquinha para que sabe que tem maior trabalho, né, em termos de ficar girando barrica, de ficar, né, uma vinícola enorme dessa, eles vão fazer volume maior, eles vão fazer no tanque, né? E só que para o consumidor, eles vão dizer que é barrica, porque tá aqui no nosso, né, no nosso inconsciente, né, que barrica, né, tem valor agregado, né? E aí se eu falar que eu faço no tanque com carvalho alternativo, a gente já não acha que é bom, né? Essa é a verdade. Sim, eu fiquei assim, surpresa. E assim, o rapaz que nos atendeu falar isso, porque eu achei até bem estranho, até por sinal, né? Porque eu nem falaria, no caso, se fosse eu, né? Se passam por quinto uso, assim, não vai estar agregando nada. E realmente, assim, tem risco de contaminação, muito trabalho. Só se eles fazem, né? Mas podem até fazer, mas é o que eu falei, com certeza agregam carvalho alternativo, porque Miolo reserva seleção, ó, não esqueça. eu gosto da linha da seleção da Miolo. Eu gosto, eu acho um ótimo custo-benefício, para falar a verdade. Em termos assim do vinho. Mas daí se tu comparar o preço desse vinho com tem outros de qualidade também que tem, né, que apresentam mais, talvez. É que a gente também, quando pega da Miolo, a gente vai em maio, tem a promoção do mês do amigo, né? E aí todo mundo, né, conhece alguém que trabalha lá e a gente tem, não sei se é 50% de desconto, uma coisa assim. Aí a gente abastece a adega nessa época. Aí fica bom, fica ótimo custo-benefício. Sim. Eu me arrependi tanto de não ter comprado um que estava lá na promoção por, não sei se era R$29,90, acho até que era. Um que é uma safra limitada, é o Gamay, se eu não me engano. E eu nunca
nunca tinha, não conhecia, né? Aquele gamé deles, ele é sem sulfito. É, sem sulfito, exatamente. Ai, coisinha mais lindinha do mundo, que tá comendo agora, né? Ah, começou. Hoje foi abacate. Ui! Né? Tá aprontando. Vamos lá. Bom, então aqui a gente tem, né, os vinhos com uma boa dose de carvalho, né, de madeira, e grande potencial de envelhecimento e taninos mais presentes e aveludados. Claro que a ideia aqui, um vinho tinto encorpado, não é que a gente vai sentir, né, a distringência, coisa incomodando, né? Um vinho tinto encorpado, ele é um vinho com tanino bem trabalhado, né? Então, normalmente é um vinho que já teve tempo de guarda, né, que os taninos já amaciaram, então ele é mais encorpado, mas é agradável, né, para ser mais, sim, né, mais complexo. E aí, então, ele vai bem com pratos mais encorpados também, né, ricos em proteínas e gorduras, porque a gente sabe que o tanino, ele limpa, né, o paladar, né, ele limpa a camada de gordura, ele se combina, né, a molécula do tanino, em vez dela ir se combinar com a nossa saliva, né, que é o que faz normalmente, né, vai precipitar e vai dar aquela sensação de adstringência. Quando eu tenho um prato com gordura, né, o tanino se combina com a gordura e aí então a gente tem essa sensação, né, de que limpa o paladar, né. Então, nessa categoria, a gente tem muitos dos grandes vinhos do mundo, né? Então, Bordeaux, Grand Cru Glacé, Châteauneuf du Pape, Hermitage, todas essas regiões bem conhecidas, né? Barolo, Super Toscanos, enfim, né? Eles são vinhos encorpados, né? A gente espera aí que sejam vinhos encorpados. De variedade, né, em si, que normalmente dá vinhos encorpados, a gente tem a Cabernet Sauvignon, a gente tem o Tanar, tem alguém, é difícil agora amamentar ela quer participar de tudo, né? Ela não fica focada, né, meu amor? Você tá olhando lá? Eu acho que não vai rolar. Não vai rolar, né? Não vai. Amor, pega ela aqui que ela não vai mamar. Não vai, né? É. Shiraz da Austrália e Malbec argentino a gente tem aqui também. Ela fica... Deixa eu me servir o prato. Tá. E aí a gente tem, como eu falei, né, esses vinhos tintos, por exemplo, a safra 2020 aqui também, né, no Brasil, foi a safra das safras, a gente teve vários vinhos tintos assim, né? Normalmente, qual é a diferença, né, para eu fazer um vinho tinto, um vinho leve, um vinho de médio corpo ou encorpado? Vai ser mesmo lá no vinhedo, né, a diferença. Então, essa uva que amadureceu mais, amadureceu super bem, né, e que tem bastante potencial alcoólico, normalmente vai para esse vinho tinto aqui, né? Senão vai ficar o quê? Um vinho desequilibrado, né? Se eu pego uma uva que tá muito doce, vai dar um vinho muito alcoólico e faço um vinho leve, né? Vai ficar aquele vinho, vai ser só álcool e fica desequilibrado. Então já pede um vinho, né, encorpado, uma vinificação com mais maceração, né? Quanto mais eu macero, mais tempo eu deixo, né, o mosto em contato com a casca, mais encorpado vai ser o meu vinho também, né? Mais eu vou estar extraindo de compostos fenólicos, né, de taninos, de tudo, né? Tudo que eu quero do meu vinho, né, ele vai ser resultado dessa maceração. E aí, né, eu coloquei aqui os tons, né, dos vinhos tintos, porque aqui a gente já começa, tem bastante tonalidades diferentes, né?
Então, a gente pode ter o vermelho violáceo, que na verdade todo vinho, independente da variedade, quando ele é jovem, ele é vermelho violáceo. Depois é que vai mudando para a cor, né, da tonalidade mesmo da uva, da variedade. Então, aí depois que já amadureceu, ele pode ser rubi, né, grená, pode ser também ainda violáceo, né, mais violáceo. E o âmbar, né, que a gente tem também, que aí o âmbar já é um sinal já de envelhecimento. Então, os vinhos tintos, eles perdem a cor, né, à medida que envelhecem. Já vai ficando mais o âmbar, mais amarronzado, né, atijolado. E já os vinhos brancos, eles vão ganhando cor à medida que envelhecem. Também vão indo para o âmbar, né? Até lá em Portugal, eu tive a oportunidade de visitar lá no Porto, né? Uma vinícola que tinha vinhos de 100 e poucos anos, né? Então, nas garrafas transparentes, o branco e o tinto. E os dois, com 100 e poucos anos, eles faziam assim um encontro, né, das garrafas e tal, bem bonito. E aí no final do corredor vinha o encontro desses 100 e poucos anos de tinto com 100 e poucos anos com o branco. E aí eles tinham mais ou menos a mesma cor, né? Por quê? Porque um perde a cor e o outro ganha a cor, né? Mas no final fica tudo âmbar. Então, cerca de 85% da antocianina é perdida após 5 anos de envelhecimento. Então, vocês veem que é muita quantidade que é perdida. Então, aqui tem uma foto, né, comparando um Cabernet Sauvignon jovem e um Cabernet Sauvignon amadurecido, né? Então, olha só, ele bem violáceo aqui no início, né? Brilhoso, né, brilhante, e aqui já opaco, né, âmbar. Então, a gente vê aqui a comparação. Vocês sabem que eu adoro o Wine Folly, né? Eu sempre trago as referências aí do Wine Folly. Aqui também é de lá. Então, assim, eu falei aqui só da tonalidade, né? Que a tonalidade ela vem mesmo da variedade da uva, mas a intensidade de cor ela vai vir da técnica de vinificação, né? Como eu falei, quanto mais eu macero, mais eu extraio. Então é como um chá, né? Quanto mais eu deixo o tempo sachê lá, mais eu vou ter pigmentação. Aqui é a mesma coisa, né? Tonalidade é a cor em si, né? Que a gente fala. Intensidade de cor, aí vai depender, né, do tempo de maceração que eu deixo. Então, isso também é um sinal, né, quando a gente olha a cor. Claro que não é uma regra, né, porque tem variedades que têm menos pigmentação do que outras, né, mas normalmente a intensidade de cor no visual já vai dar uma ideia também do corpo do vinho. Tá? Então, normalmente, vinhos mais encorpados, eles são mais intensos, né, de intensidade de cor também, né, e vice-versa. Agora, eu tenho uma Alicante Bouschet, que é uma uva que é tintória. Ela a baga da uva, ela é preta por dentro. Por mais que eu faça um vinho leve com ela, vai ser já com muita cor, né? E um vinho, deixa eu pensar numa variedade que não tem muita cor, a Cabernet Franc, por exemplo, não tem muita cor, né? E aí a gente pode, comparando com o outro, né? Pode ser que a gente vai achar que nem é tão encorpado, e aí quando a gente bota em boca, a gente vê que é encorpado. A Sangiovese também acho que não é muito pigmentada também. Bom, vamos lá. Então, o processo de vinificação... Carol. Pode falar. Então, o branco, quanto mais envelhece, mais escuro fica. E o tinto, quanto mais envelhece, ele vai clareando ou ficando naquela tonalidade de tijolo, é isso? Isso, ele vai, na verdade, vai perdendo a antocianina e ele vai indo para esse tijolo.
Ele vai perdendo os tons da variedade, né? Seja rubi, violáceo, né? Granada, isso aí ele vai perdendo e vai indo rumo ao tijolo. Ah, oi, Brenda, querida. Tá com luz já? Não. Voltou a luz. Ai, que bom. Então, depois eu não vejo aqui, eu não sei se não consigo ver aqui na câmera. Mas pode abrir o microfone quando quiser falar, tá? Então, agora o processo de vinificação, né? A gente tem a colheita, né? Então, depois aí o desengace, né? Porque aqui sim não vai ser como no vinho branco, né? No vinho rosé, que a gente tem, né, o cacho inteiro e só prensa, né? Aqui a gente quer o desengace mesmo para ter essa interação, mais extração, porque a gente vai deixar, né, macerando. E se a gente deixa o engaço, o que acontece, né? Que é a parte verde, né? Que fica pendurado a uva, né, no cachinho, aquela parte verde a gente não quer. A gente quer só as baguinhas, né? Porque dá um tanino verde, que a gente diz, né? Que dá o amargor. Então, a gente não quer. Tem algumas técnicas de vinificação, né? Aqui não vou entrar nisso. A própria maceração carbônica a gente deixa, né, no cacho. Mas é uma coisa assim, pouco tempo, né? Temperaturas ali no frio, né? Diferente, tá? No geral é assim que a gente faz o vinho tinto. Então, aqui nesse processo, né, quando a gente desengaça, coloca na prensa, né, aí a gente adiciona, né, o sulfito, né, ou não, lá no caso do gamé, né, que a Jana falou, enzimas, né, então aqui também para ajudar na parte de esmagar mesmo, né, para conseguir extrair mais. Então, é nesse processo. Depois a gente tem a fermentação, né, em tanques de inox, com temperatura controlada, né? Vinho tinto é mais alta a temperatura, então de 25 a 28 graus a gente controla, né? Para poder também produzir os aromas ali que a gente deseja. E aí a gente tem a fermentação malolática, que eu tinha falado, né, nos vinhos rosés lá. Aqui a gente tem sempre, né, praticamente, que é a fermentação malolática, porque a gente quer, né, o vinho tinto ele tem menos acidez do que um vinho branco, né? O perfil do vinho tinto não é ser aquele vinho ácido, né? Claro que, como eu falei ali, vinhos leves, eles têm uma acidez mais pronunciada, né? Mas não se compara uma acidez de um vinho branco, né? Então, por quê? Porque a gente faz esse processo aqui, tá? De fermentação malolática, que é aquele processo que eu já falei que a gente faz com as bactérias, né? Que elas transformam. Tá falhando. Tá falhando? Tá falhando, meninos? A internet está falhando só para mim ou para vocês também? Quando a Carol fala. Falhou mesmo aqui também. Mas aqui o também. tempo todo ou foi agora Aqui só? também, falhou. Pico, né? Ah, então tá. Então não é mim. Mas foi agora só? Essa última parte que estava explicando. Tá. Então tá. Então, que é transformado o ácido málico, né, em ácido lático. Então, que é o ácido da maçã verde e no ácido do leite, né? Que aí, então, fica mais leve a acidez, né? Menos acidez. Então, depois da fermentação malolática, a gente tem o amadurecimento, né? Se o vinho for um vinho de guarda. Se não, né? Aí já filtra, né? Corrige, né, a questão do sulfito e aí engarrafa. Tá? Então, basicamente, essa é a linha de produção do vinho tinto. E aí, entrando na parte da alquimia, né? Porque eu falei que agora sim eu vejo, né? O vinho tinto realmente como sendo esse pedido, né? Essa visão aqui da alquimia mesmo, assim. Tanto que a gente tem na alquimia, né, a gente tem as fases alquímicas, a gente tem a nigredo, que é a fase das sombras, né? Até tem aqui para vocês verem, né? Seria também chamada aqui na putrefácio, né? Que seria uma das fases ali, né? Da alquimia. Que é a fase o quê? De
da matéria mesmo de putrefação, né? Acho que seria, né? De apodrecer, né? Então é o que aqui? Aqui são as sombras, né? É o nosso vale das sombras que a gente não quer emergir, né? E que a gente sabe que precisamos vir aqui, que é o estado nigredo, então que é a morte espiritual. Para então, nessa nigredo, quando a gente vai lá mesmo no nosso pior buraco, de lá vem a luz, né? A gente não pode ficar lá para sempre, né? E aí a gente se ilumina, né? A gente enxerga, né? Além, normalmente, né? Precisa passar por essa dor, né? Por olhar, encarar essa sombra. E aí a albedo, que é a fase de iluminação, né? E aqui realmente elas são representadas por essas cores. E a rubedo, né? Que é o que a gente busca, né? Que os alquimistas buscavam, que é o ideal, não é ficar aqui na albedo, tá, gente? Ficar aqui na albedo é aquela desconexão com o plano terrestre. Sabe aqueles gurus que acham que já sabem tudo e que vivem só no holístico, no mundo da lua? Né? É isso daqui. Isso não é bom também, tá? Então, não achem que, tô buscando aqui. Se você chegar aqui nessa ascensão, já não tá mais no plano terrestre, já foi, né? Já passou para o lado de lá. Então, o ideal nosso que a gente busca, que os alquimistas buscavam, é o rubedo. E é o quê? Rubedo de rubi mesmo, né? Que é essa cor aqui do quê? Do vinho tinto, né? Não tem como ser outra cor, né? Então, que é o equilíbrio mesmo, né? Aqui tem, na rubedo, a gente já passou pela nigredo, tem albedo, né? E tudo isso em harmonia aqui dentro, né? Então é uma visão realista, né? Que é aquele convite que a gente sabe que Dionísio faz pra gente, né? Que é transitar entre a nigredo, albedo, né? E que essa é a nossa realidade, né? Não é ou ficar só, né, nas sombras ou só, né, na iluminação, não. Tem de tudo. Essa é a nossa realidade. Rubedo representaria, então, a aceitação do indivíduo pela sombra e suas contradições mais profundas. Rubedo é uma palavra em latim que significa avermelhado. Foi adotada pelos alquimistas para designar o quarto e último estado da alquimia. Aqui eu nem trouxe a citrinita, né? Porque normalmente na maioria das representações eles nem trazem, né? Às vezes vocês vão ver a citrinita é um amarelinho, tá? Que tem. E aí um amarelinho que tá aqui. Depois da albedo, é como se tivesse essa citrinita, que é uma virada de chave, é o despertar, né? Agora sim tudo faz sentido. Então, é quando a gente realmente cai em si de que não adianta negar as sombras e de que não adianta, né, a gente achar que já sabe de tudo, né? Quando realmente tem essa viradinha é a citrinita, que é o despertar. Mas aí a gente chega aqui na rubedo. Então, o principal efeito da sublimação da matéria, né, durante a rubedo é a reunificação final dos opostos. O que foi separado por razões contingentes agora volta a se unir. Durante essa fase, testemunhamos a reunificação do espírito e da matéria, do homem e da mulher, do sol, da lua, né? E não é por acaso que a cor dessa operação é vermelha, uma cor que fica a meio caminho entre preto e branco, entre luz e escuridão. Finalmente, a conclusão de Rubedo marca a realização da pedra filosofal, uma substância capaz de conferir imortalidade, adquirir onisciência e transmutar metais comuns em ouro. No cristianismo, o vermelho se refere ao sangue, à vida, à fertilidade e sacrifício. Então, e claro, né, trazendo também o nosso para o feminino, né, que eu gosto também de fazer a ligação, né, do cálice, né, sagrado, do nosso sangue, né, nosso ventre, né, a nossa fonte de vida, né, feminina, tá onde, né, nosso ciclo, né, a gente tem, né, essa rubedo aí, né, nossa natural, né, nós mulheres. Ai, Carol, mas eu já não, né, já tô na menopausa, já não ciclo mais, e aí, mas a gente já teve, né, e energeticamente a gente continua ciclando, né, então, por mais até quem não tem útero também continua ciclando energeticamente e continua com o seu útero, né, então, só nós mulheres aí que temos, né, essa bênção, que tantas vezes a gente vê como uma coisa tão ruim, né, que a gente nega aí por anos, né,
porque a gente está desconectada dessa sabedoria. Então, falando um pouquinho aqui das características mesmo do vinho, né, de como a gente pode treinar isso em casa na prática, que eu acho legal, né, pensando no corpo do vinho, né, como eu falei lá, vinho leve, médio corpo, né, e encorpado. Eu gosto de fazer o comparativo com o leite, né? Quem toma leite aí, leite desnatado, né? Leite semidesnatado e integral, né? Não é exatamente igual, né? Mas dá para ter uma boa ideia, praticar, né? Porque a questão é praticar a sensibilidade nossa, né? A gente não está acostumado a ficar, né, treinando o paladar, né? Então, para a gente perceber, né, a gente precisa treinar aí, claro, vocês podem treinar direto com vinho também, mas a gente precisa criar uma referência, né? A gente só consegue comparar algo quando a gente tem, né, uma referência aqui na nossa, né, no nosso banco de dados. Se eu nunca tomei prestando atenção, né, até para vocês pararem para até vou fazer uma enquete aqui. Vocês têm preferência de, eu prefiro leite integral desnatado? Alguém tem preferência? Não tô ouvindo. Eu gosto mais do encorpado. Eu integral também. Integral. Eu desnatado. Olha só. Breno. Eu não consigo com leite integral, só para doce. Eu não tenho preferência, não. Qualquer um eu tomo. E agora para os vinhos? Quem vai de vinho leve aí? Alguém vai de vinho mais leve? Tudo encorpado? Eu prefiro encorpar, assim, médio para encorpado. Médio para o mais encorpado também. Eu também. Todas. Acho que de médio corpo, eu acho também, viu? Apesar que eu tô que nem a Brenda, a gente toma tudo, Carol. Toma tudo. É o que tem, tá tomando. Desnatado, semi-desnatado. Até depois vem uma cachaça também, né? Então, quando não estou mais amamentando, né, Carol? Aí vai de tudo. Agora não sei o que está acontecendo, virou flex. Mas a gente toma água também, viu, Carol? É importante, né? Tem que tomar. Nossa, já que... Vinho presente, consciente, né? Ai. Não, mas eu acho legal, assim, pensando, né, didaticamente para treinar, né, para a gente perceber, né? Então, o nosso paladar também, né? Claro que aqui vocês viram aqui na prática, não é uma regra, né? A Jana, por exemplo, ela gosta de leite desnatado e prefere o vinho já mais encorpado. Claro, são bebidas diferentes, são propostas diferentes, né? Mas é interessante a gente entender o nosso paladar, né? Sempre percebendo, né? Perceber que tem um padrão, né? Se tem ou se não tem também, né? Como você, bebo de tudo. Então tá, é o quê? Depende do meu humor, depende da ocasião, do acompanhamento, né? Dependendo aqui, eu gosto de um vinho mais leve, dependendo mais encorpado, né? Mas perceber, né? Quais são as variáveis que influenciam também. Então, esse aqui eu acho um jeito legal de treinar, porque até, né, para pessoas que ainda não tomam muito vinho e tal, né, iniciando, é um jeito didático também para a gente partilhar, né, a gente não vai ficar aí treinando com vinho, a pessoa fica com o paladar cansado, né, então acho que é um jeito já de pegar um pouco a sensibilidade, né, para assim que toma já um próximo vinho, já vai conseguir perceber. Outra variável aqui, né, outra característica, né, bacana da gente analisar, né, deixa eu ver aqui o que eu coloquei, tá, o leite, tá, taninos, tá, o tanino aqui, então, tanino, eu acho legal a gente fazer o teste com café ou com chocolate, né, então,
A gente faz pode ser com chá também, né? Fazer com chás diferentes. Então, chá verde, chá preto, né? Tem taninos. O café, né? Então dá para fazer então cafés mais fortes, vai fazendo assim, né? Fraco para forte, ou até com tipos de café diferentes também, para quem gosta, né, de café e tal. Tem cafés assim, né? Se não, para ficar mais acessível e prático para fazer no dia a dia, é só fazer um mais forte, né? E ir diluindo. Pega, faz um mais concentrado e dilui ele, né? Faz essa comparação para sentir esse amargor, né? Se familiarizar com esse amargor, perceber e calibrando, né, o paladar. E o chocolate também, né? Então, tu bota ali um chocolate ao leite, né, e vai aumentando. Hoje a gente tem vários aí no mercado, dá para brincar bastante, né? 40%, 55%, né, 70%, não sei o que, dá para brincar também. Aí percebendo o tanino, né, o amargor. E normalmente, né, até para quem tem dificuldade ainda com tanino no vinho, mostrar isso, né, falar sobre o café, porque o café é algo mais da nossa realidade já, né, e várias pessoas já fizeram essa transição, né, do café, de tomar o café melado, né, que é da nossa cultura, todo mundo começa tomando, né, acho que não conhecia ainda ninguém que já começou tomando desde a infância café amargo, sem açúcar, né, acho que não tem, né, então a gente começa com açúcar, né, e depois várias pessoas tendem a reduzir o açúcar. Claro que, né, sempre com aquele olhar de acolhida de que não tá tudo bem quem quer tomar o cafezinho com açúcar também, tá tudo bem, né? Mas para a gente perceber que é um caminho que dá para fazer, né, para amadurecer o paladar, quem tiver interesse. Doçura e álcool, aqui a sensação de doçura, né, a sensação do álcool também. Quanto mais alcoólico for o vinho, mais a gente percebe um ataque doce na boca, né? Então, aquele primeiro ataque, quando a gente bota o vinho na boca, às vezes, né, se o vinho é muito alcoólico, a gente chega a sentir ele doce, mesmo ele sendo um vinho seco, né? Então, é a sensação do álcool, né? Não é à toa, né? Porque o que é o álcool? É aquele açúcar, né, que se transformou em álcool, né? E o glicerol não, sim, o álcool em si, né, do vinho também tem outros componentes ali. E esses compostos, então a doçura, né? Se é um vinho meio seco, se é um vinho suave, ou se é um vinho que tem mais álcool, eles dão uma sensação de volume também em boca. Tá? Então, quanto mais doce for o meu vinho e quanto mais alcoólico, eu vou ter uma percepção dele ter mais volume, tá? Dele ser mais encorpado em boca. Então, tem até alguns vinhos, né, alguns enólogos, enfim, que escolhem deixar um certo açúcar residual para aumentar essa sensação de volume. Já a acidez e a carbonatação, né, que são as bolhas, né, as borbulhas do espumante, né, o CO2, eles diminuem a sensação de volume, tá? Então, se a gente pega, por exemplo, né, o próprio espumante, que é uma bebida que tem, né, alta acidez e tem ainda, né, o gás, a gente tem a sensação de ser mais leve, mais fresco, né? Então, e vinho branco também, que tem a acidez mais alta, também vou perceber mais fresco. Para praticar acidez, né? Então, dá para brincar também com degustação ali, com limão mesmo, né? Quem quer fazer, dá para fazer aquela mesma brincadeira de diluir, né? E dá para brincar assim, percebendo, né? Como eu tinha falado, a acidez da maçã verde, a acidez do leite, né? Do iogurte, a acidez do limão, né? E percebendo essa acidez. O que é bacana fazer essas brincadeiras é da gente perceber aonde que a gente sente mais na língua, né? Essa questão da salivação, que a gente costuma falar, né? Quanto mais ácido, mais a gente saliva, para a gente começar a perceber o nosso corpo também, né? Que aí a gente vai identificando depois no vinho. A doçura aqui, então, né, a maioria dos vinhos, então, se ele não for suave, né, a doçura, né, um vinho naturalmente doce,
é a doçura da uva, né? O moscatel, por exemplo, né? É uma fermentação interrompida, né? Que é o açúcar mesmo da uva que ficou. Já o vinho suave, não. Esse a gente adiciona, faz a fermentação total, né? E depois adiciona açúcar. Muitos vinhos que consideramos secos têm, na verdade, 1 grama ou até 3 de açúcar residual, tá? Porque é permitido na legislação. Então, ter esse açúcar para ainda ser considerado seco. Vou pegar ela só um minutinho. Oh, meu Deus. Eu terminei? Não. Agora vai. Bom. O sabor do álcool aqui tá como picante, né? Então a gente às vezes sente, né? Sim, na verdade uma queimaçãozinha até que tem, né? E a faixa média de álcool no vinho, normalmente de 12 a 14. Claro que tem algumas exceções, né? O Moscatel, por exemplo, tem média 7,5. E a gente tem os vinhos nobres ali, né? Então, que tem acima de 14, né? Como a safra 2020 aí que a gente teve vários, né? E os vinhos fortificados aí que a gente vai ver depois na sequência, não sei se é mês que vem ou se é no outro. Tudo bem. Tá, aqui eu já tinha falado dos taninos. Aí vamos então, meu amor. É difícil eu falar com ela agora. Atenção total, né? Bom, os compostos aromáticos. Peraí. Um minutinho. Pronto, tem uma madeirinha lá na geladeira. É que eu não posso falar, se eu falo ela não mama, né? Ela tá irritada, falei pra dar uma frutinha. Bom, os compostos aromáticos, então, né? A gente tem os aromas primários, que aí vem da própria uva, da variedade da uva, né? Então, vai depender, normalmente, né? Não são todas as uvas que têm esse composto evidente, né? Os compostos primários evidentes. Normalmente são as uvas que a gente chama de aromáticas, né? Que elas têm desses aromas. Então, as da família da Moscato, né? As Malvasias. As demais, não, né? Então, a gente pega ali, Merlot, Pinot Noir, né? Normalmente, a gente não vai ter aroma primário, né? Que é o aroma mesmo, o cheirinho da uva, né? Que a gente pega a uva e ela é super perfumada, né? Então, os aromas que eu tenho nos outros vinhos, né? Aí já vão vir a partir dos secundários, que são os aromas, então, que são produzidos na fermentação. E aí, então, são os aromas de frutas, aromas de flores, né? A maioria dos aromas, na verdade, né? A gente tem também os aromas, né? Quando a gente tem a fermentação malolática, que eu falei, né? Aí tem os aromas lácteos, então, às vezes tem um cheiro de iogurte, de manteiga, né? Algo assim também pode vir. E os aromas terciários, então, que eles vêm do processo de amadurecimento, né? De envelhecimento. Então, pode vir ali tanto da barrica, né, da passagem do carvalho, mesmo os carvalhos alternativos, quanto tempo em garrafa também, né, vão vir esses aromas terciários, que aí são aromas, né, carvalho, castanhas, café, coco, né, mel, chá, às vezes, né, processo de ficar na garrafa, né, de envelhecimento. Então, são esses aromas, assim, mais diferentes, né, que vem do processo de microoxigenação, né, dessa troca, então, tanto do carvalho, né, que é poroso, e quanto da rolha ali que vem, né, depois também do tempo em garrafa, né,
tá ali da própria combinação, rearranjo das moléculas que elas vão, né, interagindo com, enfim, né, com esse oxigênio que tem ali na garrafa. Gris, não. Todo mundo tá atacado aqui hoje. Ai, mano. Bom, por que agitar a taça? Né? A gente quer a aeração do vinho, né? Quando a gente faz assim, né? Por quê? Porque o oxigênio entra, né? E aí a gente tem, então, a volatilização dos aromas, né? Então, primeiro a gente sempre cheira sem agitar a taça. Por quê? Até para ver se tem algum defeito, né? A gente sempre cheira sem agitar. Aí depois, sim, na segunda vez a gente já agita. Tá? Isso aqui falando tecnicamente, né? Profissional, né? Então, pegou sua taça, né? Não quer agitar, não tem regras, né? Tô falando aqui a parte técnica, né? Mas aí vocês já sabem. E o uso do decanter também, né? É para aerar, então, né, quando a gente tem um vinho que está muito tempo na garrafa, um vinho de guarda, né, que a gente sabe vai estar mais fechado, né, precisa de um tempo para abrir, né, um vinho que pede ali, que a gente sabe que a gente tem uma expectativa grande, né, a gente usa o decanter, né, porque muitas vezes ele fica ali, né, por muito tempo, e aí vai demorar um pouco até abrir, né? Às vezes só aerar assim, né? Girar a taça não vai ser o suficiente, né? O vinho não vai mostrar tudo que ele tem de potencial. Então, por isso, né? O decanter. E aí percebendo também a evolução do aroma em taça, né? A gente tem ali, como no perfume, né? Vão saindo as camadas. Então, os aromas secundários, né? Primários e secundários são os que vêm primeiro, né? Aqueles aromas mais frutados, né? Aromas que são mais leves também, né? Então volatilizam logo. Aromas de couro, de café, né? Eles são mais pesados, eles tendem a ficar mais. Então, com o passar do tempo, né? A gente vai, cheira novamente a taça, deixa ela lá repousando durante uma degustação. Depois de um tempo vai cheirar, vocês vão ver que vão ficar mais esses aromas terciários, como as notas de fundo, né? Do perfume. E aqui a curva de evolução do vinho, né? Então a gente tem todo o vinho, ele tem essa curva de evolução e são diferentes, né? Então às vezes um vinho ele vai ter ali o ápice dele 5 anos, outro 10 anos, outro 2 anos, outro, né, 1 ano. Então, mas todos eles têm um tempo que eles crescem, né, chegam no ápice e depois declinam. Então o segredo, né, que a gente sempre tenta, né, é prever esse ápice, né, para abrir no ápice. Mas, né, é claro que nem sempre é possível. E já falei também com vocês do Santo Grau. Então, o que o vinho tinto pede da gente? Né? Amadurecimento, né? Encarar de fato, né, nossas sombras, sermos luz, né? E aí, para podermos viver de fato a nossa rubedo, né? Isso daí só é possível se a gente amadurecer, né? Se a gente encarar ali, não dá para pegar atalho, né? Para querer ir direto para rubedo sem passar pelas outras fases, né? Então, acho que todas nós aqui já sabemos disso. Mas é um convite do vinho tinto, né? O vinho tinto, ele nos leva a refletir, ele nos dá esse convite, né? Se você quer pegar se você quer estar mais com o tempo mais meditativa, querendo refletir, pensar algo, né, mais introspectiva, é um vinho tinto que você vai pegar. Não vai fazer isso tomando um vinho branco. Normalmente você vai ficar lá, né, refletindo, lendo, pensando. Normalmente é um vinho tinto, né? Então, que já falei. E o que o vinho tinto deseja de ti, então, né? E aí as sugestões, né, das nossas trilhas. Quem é Madame Clicquot, né, que são aí as festeiras, né? Eu recomendei vinho de corpo médio, né? Não botei o vinho leve, né? Botei de corpo médio, a maioria deles, mas é o Coringa, né? Como eu falei, né? Então, a Coringa que vai com tudo, com todas as ocasiões, né? Da Madame Clicquot, que ela tá ali sempre, né? Na celebração, vai bem com tudo, agrada bem, né? Então, botei aqui
alguns vinhos, né? Tem da Luiz Argenta, tem do Fopa, tem da Larentes, né? Então pegar esses varietais, né? Pegar, pode ser corte também, mas que não seja o Gran Reserva, né? O Reserva, seja ali uma linha, né, intermediária. As aventureiras, então, da trilha da Jancis Robinson. Como eu tinha falado lá no início, até sugeri isso para todas vocês, na verdade, né? Então, novos terroirs, variedades diferentes. Então, aqui a gente tem vinho de Minas Gerais, né? Vinho de Santa Catarina, variedades diferentes também. Então, aqui é da fronteira também, né? Então, dá para... O que chama a atenção de que vocês sabem, opa, esse aqui é diferente, tem algo diferente, né? A trilha das potentes aí da Susana Balbo, né? Das que gostam de vinho encorpado, os clássicos, né? Então trouxe aqui algumas vinícolas que a gente sabe que são conhecidas por fazerem vinhos mais encorpados, né? Então, a Alma Única, a Geller, a Donguerino, a Valmarino, né? São conhecidas aí por fazerem vinhos mais encorpados. Não quer dizer que as outras, né, as aventureiras, né, não possam tomar esses também, né? Claro que sim, né? E, né, as da trilha da Ferreirinha, né, que são as do paladar mais adocicado, né? São as mulheres mais doces aqui, né? Eu trouxe a sugestão, então, do tinto leve, para não vir de suave dessa vez, de demi-sec. Dessa vez, até tem aqui, ó, esse daqui eu não cheguei a provar do Capuani. Esse daqui eu acho que daqui é suave, não tenho certeza se é demi-sec, mas é um gamay do que ele colocou, eu acho que é novo esse vinho. Quando eu trabalhei lá não tinha esse vinho, não. Só tinha o gamay normal. Esse aqui eu achei bem bacana, né? Porque dá uma impressão de ser um vinho muito bom, assim, né, de estar posicionado como um vinho top. E eu acho que ele é mais leve, não sei se ele é demi-sec, mas achei legal porque, assim, às vezes fica aquela ideia de que quem toma vinho suave tem que sempre ficar com os vinhos chinfrins, né? Nunca tem uma coisa bacana, ninguém investe nesse consumidor, né? Então, achei legal. Trouxe aqui, ó, até falamos do Miolo Seleção, né, que é um mais leve. Se não é o reserva, né? É o básico, né? Miolo Seleção é o Pinot, né? O nosso aqui sem barrica. Lídio Carraro, porque não tem passagem por Carvalho também, né? Trouxe. Então seriam algumas sugestões, porque eu acho que quem tem um paladar mais adocicado, né? De repente um tinto de Pinot, de Gamay, né? Um tinto mais leve, de repente seja uma porta de entrada, vai agradar também, né? Quem gosta de um vinho mais adocicado. Então, queria fazer só uma dinâmica hoje com vocês. Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Pensei aqui em... Acho que vai dar. Acho que aqui também vou testar pela primeira vez aqui as salinhas. Eu vou dividir, vai ser rápido, tá? Ser rápido, sem sofrimento, só para a gente fazer uma troca, que eu acho tão legal isso. Eu tinha parado de fazer e eu acho legal. Eu vou botar o script aqui para vocês. Como o vinho tinto ele tem esse convite do olhar para dentro, né? A gente já está nesse processo, nessa caminhada, todas nós, né? Eu acho assim que de repente a gente fazer uma troca dessa, né? De uma meditação aqui de mindfulness, né? Que é aquela meditação presente, consciente, sem ficar, né, estado, né, meditando, mas é no falando, na troca, na partilha, a gente fazer essa troca, né? Então a gente vai fazer eu vou colocar aqui a fala para vocês, vão ser duas duplas, né? E aí vocês vão se revezar. Uma hora uma fala, outra hora a outra fala, né? Enquanto uma fala, a outra presta atenção com aquela escuta, né? Empática, ativa, presente, né? E a gente só vai acolher uma a outra, né? Então, qual que é a ideia? O que a gente vai falar, né? Então, eu vou falar, né? Fulano, né? O nome da outra pessoa, né? Vou
com quem eu tiver na dupla. Eu aqui agora, aqui e agora, eu vou escrever para vocês, tá? Eu aqui agora me aceito e me perdoo. Aí dá uma pausa. Aí a pessoa que ouviu vai falar assim, né? Por exemplo, quem me ouviu, né? Vocês me ouviram. Carol, eu ouvi você dizer que se aceita e se perdoa. Só isso. Aí depois a outra pessoa fala. Fulano, eu aqui agora me aceito e me perdoo. É só isso. Não precisa dizer pelo que se aceita, pelo que se perdoa, nada disso. É só para a gente se acolher, né? E se dar esse tempo, também ser ouvida e ouvir a outra, né? E estar aqui junto. Mostrar que a gente está aqui junto, né? Nessa partilha, todas nós estamos nessa nossa alquimia, nessa nossa jornada. Aí eu vou escrever aqui. Vamos ver se... Acho que vai ficar o... Onde que eu vejo agora o chat? Aqui, chat. Aí eu vou colocar... Vai ser rapidinho, tá? Só para fazer essa trocazinha. Porque não parece uma coisa muito simples, mas essas dinâmicas, elas tocam a gente. Elas fazem... Botei no chatzinho e agora eu vou dividir vocês. Ficou dúvida? Muito difícil, não? Não, deu para entender. Tá. Então tá. Estou tentando achar o chat. Eu também não achei. O chat? É no mais, acho que fica no mais. Tem um balãozinho. Sim. Tá. Só que daí não aparece na câmera. Tá. 3 pontinhos para mim. Isso. Vocês conseguem deixar o chat e a câmera juntos ou só um ou outro? Não, não dá. Não dá? Né? Não. Deixa eu ver. Bom. Mas dá para falar, ler e falar para a pessoa, né? Tá. Tá. Eu chamo depois de volta.